Amar já é difícil. Imagina como é difícil amar a partir dos valores de Deus. Facilita ou piora? O vídeo hoje é sobre amar. O vídeo hoje é sobre olhar a partir de Deus. Fica com a gente até o final, que a gente vai entender quais os valores de Deus e como é que a gente tem que olhar o mundo a partir de uma perspectiva espiritual. A paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Aproveita já para dar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, se você ainda não fez isso. A gente descobriu que a maioria das pessoas que assistem o nosso vídeo não é inscrito no canal. Na verdade, está quase 50-50. Então, provavelmente, você tem metade das chances de não ser um inscrito no canal. Então, dá uma conferida aí, se você não for inscrito, se inscreva, fica com a gente e medite nas Escrituras. Bom, como eu falei, Deus tem suas leis e Deus tem seus métodos. Somos criaturas de Deus. Por isso, olhamos para o Criador para aprendermos como agir e o que Ele quer de nós. Uma coisa é certa, Deus não quer que sejamos condenados naquilo que aprovamos. Ou seja, a minha consciência limpa não é um sinal da aprovação de Deus. Eu estar tranquilo com os meus pensamentos não é automaticamente um selinho de joia para o meu comportamento. Minha consciência não é juiz de mim mesmo. Em Romanos, capítulo 14, versículo 22, fala o seguinte: Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Podemos nos condenar naquilo que aprovamos, se nossa consciência e se nossos valores não estiverem nos padrões de Deus. O contexto imediato desse texto de Paulo diz respeito à carne sacrificada a ídolos e ensina que eu deveria me abster de comer carne se esse tipo de comida faz tropeçar o meu irmão que é o mais fraco na fé. Ou seja, esse texto fala de sacrifício em prol do outro. Eu posso fazer isso por causa do outro. É bonito se sacrificar por causa de outra pessoa, mas esse tipo de relação vai mais além, porque a gente pode também fazer esse tipo de sacrifício por causa de Deus. Posso ter amizade, posso ter relacionamento, posso ter trabalho, escola, filho, e eu posso amá-los apenas por eles mesmos. Isso é bom, mas não é tudo. Nossa sociedade valoriza o amor, e isso tá legal. O amor é bom de ser valorizado. Mas podemos amar de uma forma errada, se esse amor não estiver baseado nos valores de Deus, e isso vai desagradar o nosso Criador. Temos que nos relacionar com as pessoas, mas não a partir das pessoas ou a partir de nós mesmos. Temos que amar as pessoas a partir de Deus. Olha só o que diz Agostinho no livro Confissões, livro 4, capítulo 12. O amor em Deus. Se te agradam os corpos, louva a Deus neles e dirige o teu amor para o teu artífice, ou seja, para aquele que fez esses corpos que você ama, para não o desagradar nas mesmas coisas que te agradam. Se te agradam as almas, ama-as em Deus, porque, embora mutáveis, se fixas neles, tornarão-se estáveis. De outro modo, passariam e pereceriam. Ama-as, pois, nele, e arrasta contigo até ele quantas almas puderes, dizendo-lhes, amemo-los, ou seja, fala para as almas que você ama para amar a Deus, porque você está amando essas almas a partir do amor de Deus. O bem que amás dele procede, mas só é bom e suave quando se dirige a ele. Porém será justamente amargo se, abandonando a Deus, amardes injustamente o que dele procede. Agostinho ensina que o nosso amor, as pessoas e as coisas, até o próprio bem que existe, se esse amor não proceder do amor que eu tenho a Deus, eu estou amando errado. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 34. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só, Jesus diz que temos que amá-lo mais do que amamos os nossos entes mais queridos, mais do que amamos nossos pais ou mais do que amamos nossos filhos.
Mas amando, ou seja, amando Jesus, nós obedecemos os seus mandamentos. Em Mateus, versículo 2 e 9 do capítulo 13, ele repreende os fariseus e escribas pela sua falta com os pais. O texto diz o seguinte: por que transgrides os teus discípulos? Isso os fariseus repreendendo ou querendo repreender Jesus. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu aos fariseus: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela tradição de vocês? Porque Deus ordenou, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que vos disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai e sua mãe. E assim vocês invalidam, pela tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Jesus usa palavras fortes para ensinar que devemos amar pai e mãe. Chama quem não faz isso de hipócrita e ainda diz que adora ele em vão, mostrando a importância do mandamento de amar e de honrar os pais. Veja que anteriormente ele falou que quem ama pai e mãe mais do que a ele não é digno dele. E agora ele diz para honrar pai e mãe, que é um mandamento dele. Então, nosso amor ao pai e nosso amor à mãe tem que ser a partir do amor que temos a Deus. E aí cumprimos o mandamento dele. Jesus manda amá-lo mais do que amamos nossos entes mais queridos. Mas indo a Jesus, ele nos manda de volta esses entes queridos com a ordem de amá-los. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama, diz o próprio Jesus em João capítulo 14, versículo 21. Também ensina a amar e ensinar os nossos filhos, mesmo aqueles filhos mais rebeldes. Respeitar o local de trabalho ele também ensina. E também ensina a gente a respeitar os empregados ou os nossos patrões. O resumo é o seguinte: em todo tempo, em todo lugar, em tudo o que fizermos, glorifiquemos ao nosso Deus. Ame, haja, pense, viva servindo ao Senhor. Não ame nada por si mesmo, mas ame a partir de Deus. Nossa dificuldade de olhar o mundo e as relações a partir de Deus tem a ver com o nosso pecado. O pecado original, não esse que a gente comete todo dia, por causa do pecado original. Porque não o vemos como devemos ver. Nosso Criador se revelando na criação. Paulo vai nos ensinar isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles. O povo que estava recebendo essa carta e o povo que estava sendo repreendido por Paulo. Os próprios judeus, enfim. O mundo como um todo. Porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo que se foi criado. Ou seja, através da criação, nós entendemos que existe um Criador. Então é Deus se revelando a partir da criação e o homem não enxergando isso. Somos chamados a olhar para a criação e ver Deus e glorificá-lo nisso. Muitos viram, muitos olharam e escreveram salmos a partir dessa percepção. O Salmo 8, o Salmo 19, o Salmo 104, o Salmo 136, 139. E aí profetas também falaram sobre isso. Romanos 11, 33 até o 36 é uma ode de Paulo à criação e ao poder de Deus. Colossenses 1 também vai glorificar Deus por toda a criação. Até Apocalipse vai dizer para glorificarmos a Deus, porque Ele é Criador. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Erramos quando não glorificamos a Deus pela sua criação. Erramos quando não olhamos a criação a partir do olhar de Deus. Qualquer um ama a justiça. Qualquer um ama a paz, a comunhão, a alegria, os relacionamentos. Mas quando fazemos essas coisas por elas mesmas, não glorificamos a Deus. Quando amamos a justiça só por causa da justiça, ou como amamos a alegria e o nosso amor acaba na própria alegria, ou nosso relacionamento e o amor que a gente tem por ele está restrito ao próprio relacionamento, a gente está fazendo errado.
Temos que ter um olhar espiritual de toda a nossa vida, ou melhor, sobre toda a nossa vida. Não é espiritualizar tudo, mas é ver tudo a partir de uma visão espiritual. Nós gostamos de música. Deus criou a música. Nós amamos o pôr do sol. Deus criou. O casamento também foi ideia de Deus. Filho, trabalho, tudo. O que é que existe que não foi criado por Deus? E é disso que eu estou falando. Mesmo manchado pelo pecado, a criação é obra de Deus e o glorificamos por isso. Sabendo disso, amamos as coisas por causa de Deus. Começamos a nos relacionar de forma diferente com as coisas por causa disso. O exemplo do pôr do sol é muito bom, é lindo. E quem é que nunca viu pessoas se juntando na praia para aplaudir o pôr do sol? Como se o sol fosse digno de aplausos e não o criador do sol digno de honra e glória. O casamento só é bom enquanto dá certo, na visão de muitos. Mas é descartável. Por quê? Porque muitas vezes olhamos o casamento a partir do próprio casamento. E quando o casamento não se sustenta, ele é descartado, ele é jogado fora. Mas a gente precisa olhar o casamento a partir do olhar de Deus, o criador do casamento. Filhos é a mesma coisa, e o trabalho também. Tudo é para a glória de Deus. E aí, olhando de forma errada, vivemos de forma errada. Sabe uma pergunta boa de se fazer toda hora? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Se a resposta for para glorificar a Deus, então você está fazendo pelos motivos corretos. E você vai se empenhar em fazer cada vez melhor. Porque o seu fundamento é a glória de Deus. Ou a sua motivação é glorificar a Deus naquilo que você está fazendo. Tem um filósofo brasileiro, contemporâneo nosso, chamado Mário Cortella, que em uma de suas palestras ele falou o seguinte, na linguagem dele, não sei se ele é cristão ou não, na visão dele, ele dizendo, saiu a seguinte frase: então estaremos no céu e Deus perguntará para nós, por que você fez o que você fez e por que você não fez o que você não fez? Mário Cortella à parte, a frase é boa, a reflexão é boa, porque de fato a gente tem que perguntar para nós o tempo todo por que eu faço o que eu faço e por que eu deixo de fazer o que eu deixo de fazer. É para a glória de Deus? Eu estou com um olhar espiritual para esse caso? Para esse evento? Para essa relação? Eu estou olhando para a glória de Deus? Estou agindo para a glória de Deus? Ou tudo que eu faço é finito nele mesmo? Todas as coisas que eu faço são finitas nelas mesmas. Acabam nelas mesmas. Quando eu percebo, assim como Romanos 1 ensinou, que tudo é obra de Deus e cada coisa tem os seus propósitos dentro da criação, e eu lido de forma a glorificar a Deus naquilo que eu estou fazendo. Quando Deus criou o homem, ele também criou a relação entre o próprio Deus e o homem. Com a criação da mulher, Deus estabeleceu uma relação entre iguais, entre humanos. E aí Deus mostrou a criação ao homem e disse: domine, sujeite a criação, mas também você dependerá dela para se alimentar, então faça isso com responsabilidade. Tudo isso está lá em Gênesis capítulo 1. Cada relacionamento nosso tem que estar debaixo dos ensinamentos de Deus, pois Ele criou tudo. E esse tipo de olhar para a criação vai mudar tudo. A forma que olhamos a criação vai mudar toda a nossa estrutura. Casamento vai ser para a glória de Deus, trabalho vai ser para a glória de Deus, compra, venda, filho, comunhão com os irmãos, escola, namoro, amizade, formação, doutorado, busca de emprego, assistir televisão, vai ser para a glória de Deus. Nós tiramos o objeto do centro e colocamos Deus no centro. Deus não é mais um meio de alcançarmos as coisas, mas Deus é um fim. Tenho, faço, conquisto, abro mão, me afasto, choro e me alegro para a glória de Deus. Mudando o conceito, se muda o comportamento, já dizia o pastor da minha igreja, Luiz Gustavo. E não é só isso. Isso traz leveza para os relacionamentos. Mesmo quando perdemos ou ganhamos, estamos satisfeitos no Senhor, porque Ele é a raiz dos nossos sentimentos e Ele não é abalado. Não deixarei de ser humano nunca. Meus sentimentos estarão sempre presentes em mim, mas eu me apoio em alguém que é inabalável e me conforta, e me ampara, e me satisfaz. Somos satisfeitos no Senhor. E para finalizar o vídeo, um pouquinho mais curto ou mais longo, eu acho, não sei quanto tempo já foi, eu quero ler Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, Filipenses, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a todas e quaisquer circunstâncias.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Logo, Paulo conseguia viver cada momento da sua vida para a glória de Deus, porque a força dele vinha justamente do amor que ele tinha a Deus. Mas isso não tirou de Paulo a alegria quando viu que os filipenses vieram ajudá-lo. Então, Paulo continuou com seus sentimentos humanos, obviamente, e assim também somos nós. Continuamos com os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo, ele não é totalmente abalado quando a gente é abandonado nos nossos relacionamentos ou nos frustramos com algum plano. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, quando ele estava preso. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Estar fortalecido no Senhor e olhar o mundo a partir do olhar de Deus não nos torna máquinas. Continuamos com os nossos sentimentos, alegria, tristeza, euforia, angústia, mas em todos esses momentos nos amparamos em Jesus. E foi o próprio Jesus que nos ensinou isso na oração no Getsêmani. Minha alma está angustiada até a morte. Ele via tudo a partir do olhar de Deus. Ele estava fortalecido no Senhor, mas isso não impediu ele de sentir angústia, mas ao mesmo tempo fortaleceu ele para cumprir a missão. Então, olhemos para o mundo, para as nossas relações, com o olhar de Deus, a partir de Deus. Isso nos ajudará até na evangelização. Se Deus salvou pessoas como eu e como você, por que não salvaria qualquer outro? Preguemos o Evangelho, meditemos nas Escrituras. Tudo é dele. Obrigado. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreva. Fique com Deus. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E tchau.